Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Muitos de vocês pediram e a gente vai falar aqui a respeito hoje do melhor sítio para sobrevivencialismo. Eu vou falar aqui sobre os nossos erros e acertos e logo depois da vinhetinha, fica com a gente, é rapidão. Bom pessoal, meu nome é Davi, sejam muito bem-vindos. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sininho de notificação e dá aquele likeão que a gente agradece muito. Lembrando também que nós temos o nosso site da KV Knives, que além das nossas facas, a gente tem todos os nossos trabalhos em couro, feitos à mão com artes incríveis, lindos para você. E se você comprar com a gente, você ajuda no crescimento do nosso canal, ok? Vamos pro vídeo então. O melhor sítio para sobrevivencialismo. Quais são as nossas experiências a respeito desse negócio? Primeiramente, pessoal, esse vídeo é para quem está pensando em viver off the grid ou ter um refúgio para ter uma segurança, ou se você, como nós, já decidiu e está a caminho de viver fora do sistema. Então, nossa visão aqui vai ser essa para o sítio. O primeiro conselho aqui é, antes de se jogar numa aventura, certifique-se de que sua família está na mesma sintonia. Nós aqui já decidimos isso faz tempo, é gradativo, é demorado, e é questão de tempo para a gente fazer isso. Bom, para escolher uma boa propriedade tendo essa visão, aqui vão algumas considerações. A primeira delas é se o seu espírito bate com o do lugar. Isso é muito importante. Se você tem uma propriedade rural, você vai andar por ela o tempo todo, vai trabalhar nela, né? Eu imagino. E é necessário que esse local tenha potencial para autossuficiência. A segunda coisa que precisa ter, de qualquer forma, são fontes de água. Isso é a base de uma propriedade rural. Sem isso você não planta, você não cuida de criações, enfim, você não consegue fazer nada. É bom que a sua propriedade tenha uma ou mais fontes de água, seja mina, poço, vertente, vertedouro, nascente, e que seja de fácil acesso para que você possa fazer manutenção constante. Isso foi um problema que a gente passou. No começo não tinha água, tinha uma mina que é uma mina coletiva, são algumas propriedades que usam, e a gente chegou a enfrentar uma seca, não ter água nenhuma. Então a gente precisou ir para um poço coletivo da cidade e ficar abastecendo lá com galões. Foi bem difícil, mas graças a Deus que tinha esse plano B, né? Então assim, fontes de água essencial. Uma outra dica que eu dou é meio polêmica, mas é fuja de rios navegáveis. Putz, essa é triste, né, mano? É muito tentador ter um rio passando dentro da sua propriedade, ainda mais um rio grande, caudaloso, né? Cara, com certeza é. Mas eu tenho uma visão operacional e defensiva. Eu sempre vou ter isso. Se eu tivesse herdado uma propriedade com um rio dentro, lindo, maravilhoso, não mexeria, tá? Então, se você herdou, parabéns e use da melhor forma possível. Eu não compraria uma, mesmo que fosse tentador, justamente pela facilidade de acesso. Se o rio é navegável, um barco pode chegar naquele lugar, acessar a sua propriedade, o seu perímetro, ou alguém pode até vir descendo a pé esse rio. Uma outra coisa ruim de quando você tem rio passando e ele é a sua fonte principal de água, se existem casas para cima, geralmente existem propriedades acima. A gente já pegou casos de sítios que a gente foi visitar para comprar, nessa nossa jornada aí, que tinha um rio lindo passando atrás da casa, nossa, que legal, um riachinho e tal. A gente foi ver, era totalmente contaminado das propriedades acima. Então tem esses problemas quando você tem rio passando na sua propriedade. O importante é que você tenha uma mina, um poço, alguma coisa nesse sentido, talvez seja mais jogo. A próxima, escolha lugares altos e faça da sua casa uma torre de vigia. Invasores geralmente procuram áreas planas. Ali de cima, você fatia, você ganha ali todo o entorno. E tem uma outra coisa, propriedades mais planas são mais caras, porque são mais fáceis de plantar e de criar animais. O que nos leva a um outro conselho que ele é ligado a esse que eu acabei de falar. Faça a plantação em nível. O que são esses níveis? São aqueles degraus grandes, aquelas ruas que a gente faz em morros. Isso é uma coisa que a gente quer fazer nessa propriedade da família, só que envolve trator, é um trampo, então vai demorar um pouco até a gente conseguir fazer isso, porque isso ajuda muito, tanto no fator de sol e água, você faz valas ali, você consegue aproveitar melhor as chuvas principalmente, e porque, cara, trabalhar inclinado em morro como a gente trabalha, fazendo plantação, colheita ou manutenção dessas plantações é terrível. No final do dia você tem que pensar que você tá usando uma galocha, uma bota, e aquilo não tem conforto nenhum, meu. Você tá no morro, seu pé tá ali, no final do dia você tá cheio de dor na coluna, é por conta daquilo. Uma outra coisa é, procure terras menores do que 3 alqueires. Um alqueire aqui em São Paulo, um alqueire paulista, ele tem 24 mil metros quadrados. Então 3 alqueires dá 72 mil metros. E é claro que aqui nós estamos falando de uma cultura de subsistência, né? E não de você começar uma fazenda e cuidar de uma fazenda. Aí já é uma outra história. Então assim, para você criar umas 3, 4 vaquinhas ali, leiteiras, ótimo, maravilha. Dá para criar uns caprinos ali, dá para criar bastante cabra, eu acho que umas 20 cabrinhas, tanto para leite quanto para corte. Uns 4
4 ou 5 porcos em rotação, abate um, põe outro no lugar e, pô, dá pra fazer uma cidade de galinhas, né, meu? Se você quiser fazer uma granja, você cria, sei lá, meu, 2.000 galinhas em 3 alqueires. Dá pra fazer tanque de tilápia, dá pra fazer um monte de coisa. E você consegue plantar bastante coisa em 3 alqueires. Ok, eu só tenho grana pra um alqueire. Você consegue fazer isso também. Reduz, faz mais compacto. Você consegue fazer esse tipo de planinho aqui em até uns 10 mil metros quadrados. Meio alqueire aí, você não vai fazer uma fazenda nem nada, mas para subsistência, para autossuficiência, tá ótimo. Nesse pequeno pedaço de terra, dá para você cultivar os carboidratos, mandioca, milho, batata, beterraba, banana, abóboras. Se você tiver uma região alagada ali, dá até para plantar um arroz. Eu sei que tem um trigo que a Embrapa desenvolveu, que dá para plantar no Brasil. E dá para fazer muita coisa. Uma outra coisa, não tenha piscinas artificiais. Se possível, né? Porque às vezes vem com a propriedade e, ok, tá lá lindo, dá uns mergulhos e seja feliz. De repente você pode até adaptar isso pro sobrevivencialismo. Piscinas artificiais atraem um tipo muito específico de praga. É uma praga chamada parente, daqueles que trazem Skol e toma toda a sua Heineken. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Então, é brincadeira, pessoal, mas piscina é manutenção, é custo, é caro. E ok, se você tem uma visão de veranista, né, de veraneio, de ir lá pra curtir tudo, mas se você quiser um conceito, eu gosto muito do conceito de piscinas biológicas. O que são piscinas biológicas? São as piscinas naturais que você pode tanto mergulhar num dia de calor lá, feliz da vida, usar aquilo como recreação e ao mesmo tempo criar peixes ali dentro. Então você pode nadar tranquilamente e você tem proteína grátis ali, meu irmão. É só vantagem. Ah, mas elas não têm fundo azulzinho, branquinho. Ah, isso tá querendo demais, né, mano? É sobrevivencialismo, porra. Bicho tá seco, Outra tá coisa, grosso. faça a sua horta perto e as frutíferas longe. Cara, não é uma regra, assim, né? Mas uma coisa bem legal que você tem a horta perto é que você pensa num dia de chuva torrencial, que você tem que cuidar tanto da horta quanto do seu galinheiro. Isso vale para os dois. Tem que ser perto, cara. Começa fazendo certo. E frutíferas longe. Não quer dizer que é longe pra caramba, né? Tô dizendo que não precisa ser perto da casa, porque a própria natureza já cuida. Você vai precisar com frutíferas, com árvores, podar na época certa, passar uma cauda, né? Tronco nas folhas ou até no próprio solo. Horta você vai ter que estar ali na manutenção o tempo todo, raleando, tratando. Então é legal você ter isso perto da sua casa. A próxima é nem muito perto e nem muito longe. O que quer dizer isso? Não adianta você se embrenhar a 50 quilômetros longe de uma cidade se você não estiver numa condição de perto de 100% de autossuficiência. O que eu quero dizer com isso? Caso você adoeça seriamente, caso você tenha uma fratura, caso quebre um eixo de um veículo seu, você imagina, você está 50 quilômetros, é muito longe. Nem a cavalo é uma distância razoável. O ideal é um meio termo, é algo entre 10 e 20 quilômetros, às vezes até um pouco menos, de uma cidade, de algum lugar que você tenha alguma coisa básica ali para você poder sobreviver. Isso tudo depende, claro, do seu preparo, o quão sustentável você é, autossuficiente dentro da sua propriedade e da disposição que você tem. Eu conheço caso de gente que vive a 100 quilômetros de cidades e consegue viver muito bem. Mas eu dou esse conselho, nem muito perto e nem muito longe. Um outro conselho muito bom para uma propriedade rural, para um sítio sobrevivencialista, é mapeie todo o seu perímetro por pelo menos 25 quilômetros de raio. Eu já falei disso em outros vídeos. É bom que você conheça todas as rotas, vicinais, estradas, cidades vizinhas, fazendas, rios, represas, tudo. Você tem que ter tudo isso internalizado, tem que ser natural para você esse tipo de navegação. Sair rápido dali de onde você está, de carro, de bike, a cavalo, de qualquer forma. Você tem que saber para qual direção você está indo instintivamente. É imprescindível você conhecer a sua região e todo o seu entorno. E hoje você tem uma facilidade tremenda chamada Google Maps. A próxima, faça a análise do solo e da água do local. Que tipo de nutriente precisa a sua terra para aquilo que você for plantar? Se precisa fazer uma correção de solo ali. Análise de água você vai ter que fazer por um laboratório. Não é muito caro, isso é de suma importância para você saber a água que você está bebendo, consumindo, cozinhando, enfim, vale a pena. Bom, pessoal, existem muitas outras dicas. Para esse vídeo não ficar longo, eu vou dar mais uma dica bônus, que é muito importante. Investigue a sua vizinhança. Básico de segurança, né? Saiba de todos os sitiantes que fazem divisa com você. Se você está no sul aí, é os que fazem fronteira com a sua propriedade, certo? Tente mapear as intenções desses vizinhos. Como? Conversando, uma boa prosa, seja humilde, ouça, vai vestido conforme como o pessoal se veste, comunica e fala ali. Se esses seus vizinhos têm intenções de ampliar as terras deles, isso é muito importante. Se o cara não quer comprar sua terra, se já não tem um rolo antigo, como está a documentação, se está tudo certinho. O Brasil é cheio de malandragem, velho. Então é bom que você saiba disso. Se os seus vizinhos são produtores rurais também, se eles criam, ou se eles plantam, ou se são veranistas, fuja dos veranistas. É a galera que vem de fim de semana, vai tocar o zaralho, vai vir com som alto, geralmente tem filho adolescente, sua vida vai virar um inferno. Saber antes se
se tem gente que tá ali pra balada e curtir, ou se tá ali pra trabalhar, faz uma diferença enorme. Procure saber se não existem foragidos da justiça ali, vizinhos que têm esse aspecto. Isso é fácil de saber numa comunidade pequena, se você pegar amizade e você ficar sabendo disso em uma semana. Por quê? Porque sim, segurança. Uma coisa muito legal de se fazer é fazer alianças com os seus vizinhos. Como? Palavra na roça tem peso, cara. Se você falar que você vai trocar serviço com o seu vizinho, é bom que você esteja disposto. Então, se ele te ajudou com a sua cerca, ajuda ele num dia de trabalho e assim vai. Isso é extremamente importante para quando você for ter um sítio que tenha essa visão mais pro sobrevivencialismo. Por fim, eu desejo de coração que você consiga ter a sua bug out location, seu refúgio. Óbvio que eu tô falando para as pessoas que estão ligadas nessa vibração aí de querer ir pro mato. Porque com certeza você vai ter uma vida mais saudável em todos os aspectos e ser bem feliz nesse mundão aí. É o que eu desejo para vocês. No mais, esteja sempre preparado, tenha sempre uma AKV com você. Valeu, até a próxima, fiquem com Deus, é nóis.